Eu estou recebendo o Dr. Carlos Renato Yatuhara, que já está aqui a postos. Tudo bem? Tudo bem. Como vai, Dr. Carlos? Bem-vindo ao obrigado. nosso programa. Vamos começar pela polêmica, Sim. né? Eu não tenho como falar que a vacinação não é boa. Acho que nem o senhor, Sim, né? de jeito nenhum. Não dá. Mas por que tem esses movimentos hoje que estão falando, tem muito efeito colateral, melhor não vacinar as crianças? Da onde começou a surgir isso? A vacinação é algo que nós nos perguntamos também, né? Porque dentre os avanços científicos da raça humana, a vacina talvez apareceria entre, no mínimo, as 3 primeiras em relação à saúde, à diminuição de doenças, ao aumento da sobrevida, né? A mortalidade infantil praticamente desapareceu nos países que têm um calendário de vacina completo como o nosso. Mas estamos com dados que eu vi ontem à noite no jornal de aumento da mortalidade infantil agora, aumentando. Por conta da não vacinação, inclusive, né? A gente Então. está com um dos índices mais baixos no país de vacinação nos últimos anos. Isso vem de quando? De quantos anos, mais ou menos? Você diz da queda da... Quando que estão percebendo que está tendo A queda? partir dos últimos 2 anos, em média, nós estamos sentindo isso. O Brasil, dentre o mundo, com os pais que não vacinam seus filhos, nós não temos grupos tão organizados. Fora do mundo, nós temos bastante. Aqui vem crescendo, isso vem preocupando bastante a classe médica. Esses grupos que falam que o efeito colateral é muito grande. Sim. Ou muito maior. Dos estudos que apareceram aí na década de 90 dizendo que poderia dar autismo. Não sei se você chegou a ver aí de algumas vacinas. E isso foi provado que foi um estudo que ele foi manipulado. Sei. E hoje em dia, tanto o médico que fez esse estudo, ele foi caçado na Europa e esse estudo foi retirado de todas as revistas. Por que um médico gostaria de manipular uma informação Teve questões financeiras relacionadas. Então, o que eu me lembro é que a gente tem maior notícia que vem crescendo é desde então. E com a popularização da informação, né? Se por um lado a gente tem acesso a muita coisa que não se tinha no passado, se é pro lado bom, mas também é pro lado ruim, né? E no caso da vacina, isso está tendo um impacto mundial muito importante. A gente está tendo voltas de surtos de doenças que no passado nós não tínhamos, né? Já estavam erradicadas. No Rio Grande do Sul está tendo um movimento gigantesco, né? Inclusive, acho que promotores estão falando que o pai que não vacina o filho pode perder a guarda, que também é outro, né? Ou nem o 8, nem o 8 extremo. A meu ver, nada que é obrigatório pela nossa história, creio que seria a melhor forma. O que falta é a informação, né? Então e você educação. acha então que o governo ele deveria fazer mais campanhas? Mais campanhas. Se bem que campanha de vacinação a gente vê tantas, né? Você acha que precisa de mais? Acho que precisa de mais. Eu acho que precisa de mais e mais informação, né? Tanto da mídia. E eu acho que um dos problemas é o próprio corpo científico. Se você entrar em sites de internet, você vai ver muito site ou blog anti-vacina. Agora, os que detêm o conhecimento científico mesmo, não tem blog falando a favor de vacina, né? Por mais que a vacina, eu acho que ela é vilã da sua própria eficiência, porque você não vê mais ninguém mancando por poliomielite, quase ninguém tendo sequela grave de meningite, porque a vacina é muito eficaz. Entendi. Então, ela é vilã do seu próprio sucesso, vamos dizer assim. Mas a gente tem, por exemplo, cachumba, sarampo, que tinham sido eliminados, de repente aparece um surto nos Estados Unidos, um surto não sei aonde. Sim. Isso é por causa da falta de vacinação? É pra falta de cobertura vacinal, né? É quase que inaceitável. Tipo dar vários passos para trás. Né? Hoje nós estipulamos, que eu digo, a Organização Mundial de Saúde, que 2 milhões de indivíduos estariam vivos anualmente se tivessem sido vacinados. E você não vê 2 milhões de pessoas morrendo por vacina, né? São casos esporádicos e a maioria deles não são bem documentados e a maioria é grande fake news. Nós, na medicina, temos uma questão que a gente coloca muito na balança. O que tem benefício e seu risco, porque tudo tem seu risco, né? Claro, na verdade, se a gente sair na rua, tem o risco. O idoso tem que tomar a vacina contra a gripe, tem que tomar. Assim, eu não sou médica, Sim. né? Eu sou formadora de opinião, sou jornalista há mais de 20 anos, mas com base nos dados,
Não dá pra falar, olha, você não toma, a não ser que a pessoa tenha um problema X, Sim. Y e Você tal, negar a né? vacina é negar toda a ciência que nós temos hoje, né? Tem certeza, poucas né, coisas que doutor? nós não temos tanta certeza quanto vacina. Vacina nós temos certeza absoluta dos seus benefícios e que mudou radicalmente o rumo da história humana. A febre amarela, recentemente, não é verdade? Sim. É. E também foi, um dos motivos do surto foi o baixo índice de vacinação, né? Que vem ocorrendo nos últimos anos. Bom, vamos às perguntas do povo, porque o povo tem que participar do nosso programa. A gente tem algumas pitadinhas, né? Umas perguntas. Eu queria já jogar essas perguntas para vocês e aí o doutor vai respondendo e a gente vai continuando a entrevista aqui. Pode rodar a primeira, por favor? Quando a primeira vacinação deve acontecer? Quando a primeira vacinação deve acontecer? Vacinação do que exatamente? A primeira vacina A vacinação que geral? nós recebemos bebê? é quando nós nascemos na maternidade, né? São duas dadas logo na maternidade. A hepatite B e a BCG, na maioria das vezes, é dada logo ou na primeira semana E de BCG vida. é a da tuberculose. Tuberculose. A hepatite B, né, que é a doença viral que causa alteração hepática no fígado, e a BCG, que é a da marquinha. A BCG é aquela que forma a marca. Que é pra vida inteira, a né? maioria Ainda de forma? nós temos ainda forma a marca. E ela é dada logo que o bebê nasce ou na primeira semana de vida. São as duas primeiras vacinas que as crianças recebem. Então tá bom. Então, resolvido, já respondido. Vamos à segunda. Qual a vacina mais importante para as crianças? Eu diria que todas, né? Todas as vacinas são importantes, né? Claro que tem vacinas mais prevalentes de acordo com surtos ou de gravidade, mas 100% das recomendadas, tanto pelo Programa Nacional de Imunização quanto pelas sociedades médicas, eu diria que todas são indispensáveis. Tá, aqui tá no calendário. Aonde a gente acha esse calendário das vacinas? Olha, no governo, nos sites do governo, do Ministério da Saúde, você consegue encontrar. E dois órgãos, principalmente para criança e também para adulto, né? Para criança, a Sociedade Brasileira de Pediatria, você encontra o calendário. E a SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunização, você encontra muita informação, tanto calendário de vacina para várias faixas etárias, assim como recomendações, informações, eles tiram dúvidas. Então, se é para entrar em algum site para ver calendário, buscar informação, eu recomendaria esses dois. Doutor, eu queria saber, já é digital o sistema? Porque assim, quando a minha filha era pequena, era tudo no papel, na carteirinha. Sim. Ainda hoje, meio que é tudo na carteirinha, mas devia ser tudo digital, para ter um sistema. Eu esqueço se eu tomei. Por exemplo, se eu perco a carteirinha, será que eu tomei vacina para hepatite B? Eu não me lembro. Hoje em dia, a grande maioria, inclusive nas unidades básicas de saúde, eles têm um sistema informatizado que você pode buscar informação. Do tipo, eu recebi uma vacina de febre amarela numa unidade básica de saúde. Teoricamente, eles têm esse dado armazenado. Tá bom. Nós ainda não temos uma rede unificada. Isso seria bom não só para vacina, mas para todo o prontuário médico. Mas é o futuro. É o futuro, né? Nós vemos cada vez mais isso entrar nas clínicas particulares e no SUS também, mas tá indo devagar, né? Mas isso deve melhorar nos próximos anos. Em 10 anos deve melhorar bastante, porque não dá, né? Não. Esse negócio de papel todo mundo perde. Né? Exatamente. Na Fora infância que você não é tem. sustentável. Fora que não é sustentável. Tanto papel assim. Vamos à próxima pergunta. A vacinação é apenas para crianças? A vacinação é apenas para criança? Não. É para todas as faixas etárias. É claro que no primeiro ano de vida é quando nós recebemos a maior parte das vacinas. Mas, por exemplo, muitas das vacinas não existiam. Todo ano o calendário básico, até público, ele muda. Então, se eu não recebi alguma dessas vacinas, muitas delas eu tenho indicação de receber mais para frente. E existem vacinas específicas também para adolescente, para gestante e para o idoso. O HPV adolescente tem as meninas, os meninos também. Os meninos também. Hoje em dia, inclusive, o governo fornece tanto menina quanto menino. Pode virar um câncer, sim, né? Um exatamente. HPV. Não pode, gente, deixar. Praticamente todas as causas de câncer de colo de útero na mulher é causado pelo HPV, né? Então, graças
a Deus, hoje, desde pequenininha, 10 anos, acho que 9 ou 10 anos. 9 anos, menina, e 11 meninos. Então, tem que tomar. E o SUS dá direitinho. Eu sei que minha filha já tomou, são 3 doses. E é super direitinho. Então, não tem desculpa, né? Aqui a gente já respondeu, né? A primeira criança. A próxima, por favor. Na opção de não vacinar a criança, qual é a consequência? Pergunta complicada essa. A não vacinação leva o risco de adquirir a doença. A melhor forma de você não ficar doente é através da vacinação, né? Nós temos tratamentos hoje eficazes, mas a melhor forma de não ter nenhuma sequela e não morrer por determinadas doenças é a vacinação. Então a consequência primeira é para o indivíduo. Aquele que não toma vacina tem um risco aumentado de ter a doença, todas as consequências dela. E você não tomar vacina também gera um problema social, né? Eu gosto de falar que, para mim, não vacinar os filhos é um crime não só individual, mas para a humanidade. Porque no momento que você não vacina seu filho, você coloca ele em risco, um risco de pegar alguma doença, o risco de criar surtos e transmitir para outros. Sim. Por exemplo, o bebê no primeiro ano recebe as vacinas de acordo com a idade. Algumas vacinas, a primeira dose é de 1 ano. E se uma mãe não vacina seu filho, ele põe em risco o filho dos outros. E se um adulto ou uma criança mais velha tiver um câncer que não pode ser vacinado, se aquela mãe não deu a vacina para o seu filho, ele pode transmitir para esses outros pacientes que não podem tomar a vacina. Então você põe em risco a sua vida, a vida do seu filho e a vida de outras pessoas, né? É uma responsabilidade, então, tripla, né? Vou pedir 1 minutinho pro Dr. Carlos Renato. Já vou deixar o site dele, qualikids.com.br, qualikids.com.br, e a gente já continua com as perguntas, as dúvidas das pessoas, e também vamos explicar exatamente o que é a vacina e qual doença pode matar realmente e pode transformar a poliomielite, por exemplo. Né? Transforma a vida de uma criança, né? Tô recebendo o Dr. Carlos, é pediatra, já falou de vacinação aqui, mas estamos falando justamente por causa desse movimento que não dá para acontecer, né, gente? E as pessoas falam do efeito colateral, mas tem tanto efeito colateral assim? Isso é mito. Uma das coisas mais seguras que existem são as vacinas. Elas passam por uma série de processos até chegar para a população. Então, é aquela questão da balança que eu tinha falado anteriormente. Qual o risco de eu ter uma reação e qual é o benefício que eu tenho da vacina? A da reação fica lá embaixo, enquanto que o de vacinar e se proteger fica lá em cima. Então, essa balança pende absurdamente para o lado de você se proteger e de não ter risco colateral. É muito, mas muito raro mesmo. Se eu tomar um Tilenol, por exemplo, eu tenho o risco de ter qualquer reação mais grave, né? Mas se eu colocar na balança, a vacina é muito mais importante, tem muito menos efeitos adversos. Então, assim, é raro, geralmente é febre ou dor local que nós temos como reação e até esperado, porque é o sistema imunológico que está respondendo e a gente ativa a febre para ativar o sistema imunológico. Então, o risco é insignificante. A maioria dessas questões que nós ouvimos falar, de efeitos adversos graves e tudo mais, é muito raro. Mas se eu der uma dose de um placebo, uma homeopatia para milhões de pessoas, alguém vai ter um efeito adverso. Agora eu protejo milhões de morte, né? A diferença é muito grande. Poliomielite, se a criança não é vacinada, o que pode acontecer na vida dela? Mortalidade alta, né? Você pode morrer, ou então você pode ter muita sequela motora, né? A gente não vê mais gente andando de muleta como sequela de poliomielite. Ela é erradicada, se eu não me engano, desde a década de 70. Foi uma das primeiras doenças a serem erradicadas, né? O Brasil foi um dos primeiros também a erradicar a poliomielite. E nós estamos com um alerta hoje por causa do baixo índice de vacinação contra a poliomielite, né? Não dá para acreditar. Hepatite. Se não é vacinado, o que pode acontecer? Você pode perder o fígado, evoluir para um transplante hepático, né? Ou morrer por uma hepatite fulminante, alguma coisa do gênero. Febre amarela. Febre amarela, a mortalidade é extremamente alta, de 10% a 50% de mortalidade. Você pode morrer pegando a febre amarela. Se for ver quantas pessoas... A gente acabou de vacinar milhões, quantos casos você ouviu falar? Mas se, por exemplo, uma população de 100 mil, se você não vacina, 50 mil morre, é absurdo a diferença.
dias, né? Então você tem mortalidade, geralmente é por causa de sangramento ou pela parte hepática que você morre de febre amarela. Cachumba, uma mulher que não foi vacinada, fica grávida, o que pode vir a acontecer? Você pode ter um aborto ou uma malformação do bebê, né? Você pode ter infertilidade pelo vírus da cachumba, você tem mortalidade pelo vírus da cachumba também. Então não tem doença que não tenha mortalidade. Tá, né? Vamos no mais simples, o idoso, terceira idade, não vacina, claro que a gente está avaliando aqui, tem pessoas que às vezes não podem ser vacinadas por um motivo ou outro, isso é uma avaliação clínica, médica, mas geralmente o idoso fala, eu não vou vacinar e tal. O idoso tem grande risco de doenças respiratórias, né? Pneumonia. Pneumonia. Então, o idoso, é uma faixa etária que na rotina se é vacinado contra o pneumococo, é um dos agentes da pneumonia. Os vírus de gripe também, eles têm uma imunidade mais baixa, então tem o herpes zoster, que é uma doença comum no idoso, também tem vacina hoje em dia. Então você vê que tem uma diferença da criança, mas a gente é coberto pelo governo, né? Existem nas clínicas privadas e tem essa importância, né? Imagine um idoso que é internado por uma pneumonia. O idoso acamado aumenta a mortalidade dele absurdamente, né? Claro. Vamos chamar o WhatsApp, nós estamos ao vivo, que é o 0 operadora 12 99727 6383. As perguntas estão aqui no Plasma. Alexia, bom dia. Meu nome é Alexia e gostaria de saber se a vacina de BCG não deixa cicatriz. É preciso... Não, peraí. Se a vacina não deixar cicatriz, é preciso aplicar novamente? Vale a pena conversar com o seu médico, isso é discutido a cada caso, né? Se ela não forma a marquinha, muitas vezes a maioria das vezes a gente pede para revacinar sim. Nossa. É controverso se vale a pena revacinar ou não. É muito raro os casos que não formam uma reação vacinal a BCG, né? E a gente vê caso a caso, a maioria das vezes a gente pede para revacinar, mas vale a pena falar com o seu médico. Olha, excelente pergunta. Deixa eu ver a próxima. Cíntia, bom dia. Eu tive sarampo quando criança. Tenho que tomar vacina agora? Tenho 43 anos. A vacina de sarampo ela é bem eficaz, né? O recomendado são 2 doses aí nos primeiros anos de vida. Tanto que o governo, nas campanhas, provavelmente eles vão vacinar até 49 anos. Porque abaixo de 50 muita gente já teve o sarampo. Se você teve a doença com certeza, então você está vacinado, né? Seria o vírus natural. Tá, mas se ela não teve a doença e tomou a vacina quando a criança? Se tem as 2 doses, a princípio não tem que tomar. Tá bom. Você está vacinado contra a doença. Na dúvida, sempre vacine. Mas se há um surto, por exemplo, de sarampo, você vai para um país que tem um surto de sarampo, tem que tomar? A não ser que você não esteja com a vacina completa. Se você tiver com o calendário considerado como protegido, ou seja, as 2 doses da vacina de sarampo, você não precisa vacinar novamente, não. Doutor, você indica a gente pegar todas as carteirinhas e, de repente, no SUS, ou se você vai no particular, sentar e rever tudo? Sempre. É importante? A gente vê muito da criança, mas é uma resistência enorme do adulto ir atrás, né? O idoso está melhorando um pouco. Agora, adolescente é difícil e adulto é difícil. E isso é muito importante porque, na verdade, o adolescente, eles podem ter as doenças mais graves, mas eles não são o grupo de risco maior, né? Por exemplo, se um filho de alguma família nasce, é um bebezinho, então o fato da família inteira estar bem protegida, por exemplo, contra a coqueluche, você diminui o risco do bebê ter a doença e é super grave. No adulto pode ser que pareça uma gripe, mas no bebê é grave. Então, até para você proteger as outras pessoas com quem você convive, criança, idoso, alguém que tem algum problema de saúde, é importante seu calendário estar bem atualizado e evita esses surtos que a gente está tendo, né? E principalmente quem trabalha com idoso e criança. Sim. Professores, eu recebo muitos idosos também aqui no programa. Médico nem se fala, Sim. né? Tem que estar. Deixa eu ver se a gente não tem mais. Tem aqui. Jorge, meu filho vai fazer 4 anos e não tomou a vacina de sarampo. A Secretaria de Saúde me informou que não há epidemia. O que fazer? Ele deve tomar essa vacina? O Jorge é da Paraíba. Caso ele não tenha tomado, o calendário contempla essas vacinas. Então, se ele não tomou, está atrasado. Então, ele tem que tomar, com certeza. Jorge, seu filho tem que tomar. E esse é o dever do Estado dar. Ele dá esse direito à população. As vacinas que estão no calendário básico estão em atraso,
a gente faz um outro esquema, mas a gente revacina. Entendi. Então, vamos dar a vacina. Então, o importante, gente, vai com a carteirinha, com tudo, porque o agente da saúde, ele tá habituado a avaliar, a ver, vai falar o que você precisa, o que você não precisa e tudo. Se bem que ele deu uma informação aqui que a Secretaria da Saúde informou que não tá tendo surto, né? Eu não sei com o que ele falou também ao telefone, né? Mas acho que um agente que trata de vacinação ia falar pra vacinar. Porque tá no calendário, né? Não tem por que não vacinar. É claro que momentos de surto a gente tem que priorizar, né? Os grupos de risco, porque tem o problema de fabricação de vacina. Nós, às vezes, não temos vacinas disponíveis. Então, a gente tem que pegar o grupo, a região que tem maior risco de disseminar pro resto do país e a população que tem maior risco de morrer pela doença. Então, às vezes, nessas campanhas, a gente seleciona um pouco isso, né? Mas a questão é que, nesse caso em particular, essa vacina, ela tá na rotina. Ela não tá em casos de surto, ou não surto igual teve a febre amarela aqui em São Paulo, que antes a gente não vacinava na rotina. O sarampo, o país inteiro vacina na rotina, Exatamente, é certo. E você pode contaminar os filhos dos outros, né? Então, vamos ter responsabilidade com os nossos e com o outro. Dr. Carlos Renato Iatuhara, muito obrigada, pediatra. O telefone, contato, qualquer dúvida, 0 operadora 11 2925 4005, mas lá no site da Qualikids também tem todas as informações e o contato por e-mail, tudo tá lá. É isso? Tudo lá. Então, www.qualikids.com.br. Muito obrigada, doutor. Agradeço. Volte outras vezes, Muito obrigado. tá?